Pessoal, bom dia. Eu sou Alexandre Mutran. Bom dia. A ideia é ter um bate-papo aqui sobre o que a gente tem aprendido muito com o Verdejando, essa iniciativa que nós temos realizado estamos indo para o 7º ano, e a gente tem tido muitos aprendizados, a gente tem tido muitos parceiros, e a gente tem gostado muito de dividir isso com todo mundo. E aí, quando a gente pensa em São Paulo, muitas vezes a gente pensa numa cidade cinza, né? A gente pensa numa cidade cheia de concreto, de asfalto, mas a gente tem percebido que, na verdade, o problema do verde em São Paulo não é a falta dele. O problema do verde é a má distribuição. Então, quando a gente olha para um bairro como Morumbi, por exemplo, a gente tem ali uma árvore para cada 3 pessoas, e quando a gente vai para os extremos da cidade, Zona Leste, por exemplo, cidade de Tiradentes, a gente tem aí uma árvore para cada 60 pessoas. E isso corresponde a muito pouco verde para essa população. 2 metros quadrados, né? E é pouco, né? É muito pouco. Sabe quanto a Organização Mundial da Saúde recomenda? Uma área pelo menos 6 vezes maior. Isso que a gente tem visto muito pelas andanças, né? Conta um pouquinho, Ananda, que a gente tem. E que envolve também problema de compensação ambiental, né? Que a gente fala. Quando a gente tem um desmatamento para fazer novos empreendimentos, isso eu aprendi muito com o Ricardo Cardim, ainda existem lugares bucólicos, bosques, lugares de cerrado, mistura de mata nativa, do outro lado da marginal do Morumbi, por exemplo, tem pato, tem morango silvestre, coisa que as nossas crianças nem conhecem mais. Aquilo tudo é devastado para plantar de novo tantas árvores que são praticamente sempre as mesmas, Ibipiruna, Ipê e por aí vai, num outro canto da cidade, nada a ver. Quer dizer, aquilo se perdeu para sempre com toda a sua riqueza e vai se colocar aquelas árvores, em geral desconexas da compensação ambiental, num outro ponto da cidade. Então, isso é desigualdade, né? Onde precisa ser mantido, ou pelo menos preservado próximo, tem sempre esse pensamento. Então o lugar falta, vai lá e põe. E o jeito que põe já é outro problema. E outra questão que a gente tem visto bastante também é a relação das pessoas com o verde. Grande parte das pessoas ainda não entendeu a importância disso e chegamos até exemplos extremos como esse aqui, que aconteceu no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram. Uma câmera de segurança do prédio. Essa senhora se achou no direito de simplesmente dizimar a árvore. Aí ela para quando passa um carro, dá mais uma paradinha, ela volta e ela continua a atividade dela. Olhar para frente. Isso dói até. Eu não consigo nem olhar isso aí. Ela só para quando ela conseguiu terminar essa tarefa dela. E não precisa ir muito longe. Aqui em São Paulo, por exemplo, recentemente, isso aconteceu na frente da casa dos meus pais. Alto de Pinheiros, simplesmente arrancaram um pé de incenso que tinha ali. E não foi para plantar. Não foi para plantar, largaram do outro lado da rua. Então, essa relação do verde também é uma coisa que precisa ser repensada. Então, foi por isso que em 2013 a gente resolveu, numa esteira que o jornalismo já tinha, de tratar temas relevantes para o meio ambiente, para a cidade, a gente trouxe o Verdejando. Semana que vem tem novidade no Bom Dia São Paulo. A TV Globo estreia segunda-feira o projeto Verdejando, que vai falar sobre as árvores da capital. Você vai ver como sua vida pode melhorar se tiver mais verde por perto. E juntos, nós vamos plantar muitas árvores pela cidade. Como estão as nossas árvores? Quando um trabalho com o pessoal se aprofunda, as notícias não são nada boas. Árvores não deveriam ser problema e sim solução. A paisagem fica mais bonita, o barulho diminui. As árvores deixam o ar mais puro, refrescam. Você já pensou em plantar ou adotar uma? A árvore vai crescer muito. Vai, né? Vai dar muita sorte. Eu estou recebendo muito amor também. Vem com a gente, vamos fazer juntos São Paulo mais verde.
Isso aí, verdejando a partir de segunda-feira aqui na Globo. Então estamos indo para o 7º ano, mas o que tem sido uma fórmula de sucesso do Verdejando é que a gente alia o alcance que o jornalismo tem de levar essa mensagem, de levar o tema para discussão, de incentivar o debate com milhões de pessoas, mas também as ações práticas, né? O que a gente tem visto aí? Eu tenho muito orgulho de participar desse projeto e eu, até dando um passo para trás, contextualizando um pouco aqui a fala, eu ouvi um podcast... O microfone não tá legal. Alô? Foi. Oi. Então, a semana passada eu ouvi um podcast daquele que chama Hidden Brain e a pesquisadora que foi entrevistada no podcast, ela fala sobre... ela compara animais de zoológico com animais da floresta e os sintomas, as doenças que aparecem nesses animais de zoológico, e ela traça um paralelo com os sintomas que a gente tem apresentado e as doenças que a gente tem apresentado, que são similares a esses animais de zoológico. Ou seja, somos seres da floresta, né? Evoluímos para ser seres da floresta, dos campos, dos cerrados, e há pouco tempo a gente desenvolveu essas cidades onde a gente vive e começamos a apresentar esses sintomas, né? Então, eu acho que o Verdejando, além de ser uma iniciativa legal, bacana, romântica, né? Ela tem uma urgência e ela é essencial, porque a gente precisa do verde bem pertinho assim da gente, né? Eu não sei quantos de vocês estavam ouvindo aí as músicas das apresentações que estavam acontecendo aqui fora, mas aquilo mexeu profundamente comigo no sentido de a força daquela apresentação e a importância, né, da gente, a violência que é a cidade que a gente construiu. Então, para quem, acho que talvez no nosso subconsciente a gente vê essas imagens, a gente passa por avenidas completamente cimentadas, isso é uma agressão a nós mesmos, né? Então, o Verdejando é essencial. Espero que a gente plante muito aí É uma necessidade de se reconectar, né? De você colocar a mão na terra, isso que a gente tem visto bastante. E na prática, isso tem funcionado juntando essas duas coisas, né? Então, a gente está, por exemplo, fazendo reportagens que mostram a importância do São tema. Paulo são árvores enforcadas como se fossem postes. A água da chuva não consegue entrar nem para alimentar a própria árvore. Aí o que deveria ser solução vira problema. Aqui a água vai empoçar e a árvore enfraquecida pode cair. Ainda tem a praga das muretas em volta dos troncos que impedem que a água da chuva chegue à terra livremente. Então, é uma forma didática até, né, Amanda? Conta um pouco disso. Eu não sei o que vocês trabalham, mas isso aí eu acho que é uma praga urbana. Eu não sei como é que até hoje a Secretaria do Verde, a Prefeitura, não explicou para as pessoas que deveria ser lei não colocar essa maldita muralha. Eu acho que a gente conta nos dedos o número de ruas, de calçadas em São Paulo, em que as árvores não são assim, não estão nisso, né? Que elas têm uma faixa permeável e as pessoas têm essa coisa assim, ai que bonitinho, se eu fizer isso a raiz não vai se expandir. Aí a raiz vai por baixo, quebra a calçada, quebra a casa dela e ela tem raiva da árvore, que muitas vezes foi ela que plantou, porque ela achou engraçadinho desse tamanho, e não tem a menor ideia que aqui não é uma azaleia, não é uma moita, não. O desconhecimento das pessoas em relação às árvores que elas plantam e às árvores que elas veem na cidade é impressionante. Eu não me conformo da gente ter o país com a maior biodiversidade do mundo e ninguém conhecer árvore nenhuma. É exceção, gente que conhece. E uma prática de rua, e complementando o que você falou, Nick, do bem-estar das árvores, eu diria o seguinte: eu faço o quadro verde, que às vezes se confunde com o Verdejando, que eu diria que é um irmão, né, do mesmo coração. Eu sou relativamente nova no Verdejando, eu fazia os ao vivo nos anos anteriores e comecei a fazer as reportagens no ano passado. Não fazia porque era ao mesmo tempo de muita gravação do quadro verde, mas agora foi possível. E o que eu noto é que as pessoas dizem assim: nossa, mas como tu sabe de árvore? Eu não sei nada. O que eu sei
eu diria assim, é quase medíocre. Por quê? Eu não sou uma especialista, eu sou uma apaixonada desde pequena. Mas quando eu olho para São Paulo e vejo o que está em volta de nós, que praticamente 90% é estrangeiro, eu conheço o que eu vejo na cidade, mas eu sou quase uma ignorante em relação às árvores brasileiras. Eu conheço as mais próximas, alguma coisa que eu vivo perguntando para o Nick, me ajuda aos universitários, o que é isso? Eu preciso saber esse negócio lindo, eu sei que não é estrangeiro, mas eu não sei o nome brasileiro. Pergunto para o Nick, pergunto para o Ricardo Cardim, que logo me respondem e diminuem o meu IB, o meu índice de burrice, e eu consigo aprender um pouco mais. Qual é o crime disso? Se eu, que sou uma interessada no assunto, uma autodidata, pouco sei das nossas árvores, vocês sabem, vocês imaginam as crianças. As pessoas olham assim, não, mas eu conheço a árvore brasileira, mangueira, eu conheço abacaxi, elas conhecem o que tem na feira, no supermercado, a gente come meia dúzia de frutas. As nossas frutas, ninguém conhece. Aqueles nomes bonitinhos, araçá, cambuci, diferente. As nossas crianças nunca sentiram gosto disso. Então, como é que a gente vai defender o que a gente não conhece? Esses dias eu estava passando no meu bairro, Campo Belo, na Zona Sul, com a minha equipe de TV. E o meu bairro de rico, que tem jardim de condomínio, aliás, outra praga urbana. E o meu cinegrafista falou, ai, Ananda, que bairro bonito, todo verde, não sei o quê. E eu disse assim, tu acha? Esses prédios, olha que legal os jardins. Eu disse, mas eu fico deprê de ver isso. Porque só tem sica, ligustro, grama preta, palmeirinha de Miami, os paisagistas fazem tudo igual, os donos dos prédios, o meu síndico, inclusive, quer tudo igual. E aí vocês acham que isso é bonito, isso aqui não presta para os nossos passarinhos, isso aqui não presta para nada. Ninguém cultiva uma fruta, coisa nenhuma, não tem flor. Foi uma novela fazer isso no meu prédio, tentar tirar meia dúzia dessas pragas, mas na reunião de condomínio já tinha dito, eu não gosto disso que você fez, parece um sítio, tudo largado, sim, porque eles só querem um ligustro quadradinho, todo aquele verde viciado em forma de geladeira. Eu me deprimo horrores com isso. Eu queria que todos os prédios tivessem árvores brasileiras, como alguns visionários de incorporadoras até fazem, mas é exceção. E enquanto isso, enquanto a gente está tentando uma forma didática mostrar os problemas e possíveis soluções, a gente está literalmente convidando as pessoas para colocarem a mão na terra. Muitas crianças, né, muitas pessoas participando desses mutirões de plantio que a gente tem feito, né? E enquanto isso, a gente segue pressionando o poder público, mostrando que uma grande parte da solução Vamos ver alguns números que nós passa pela ação do da poder lei público. de acesso à informação. Olha só, eles estão aqui na tela. Em 2013, quando o Verdejando começou, os viveiros municipais de São Paulo tinham mais de 370 mil mudas. O número caiu, melhorou um pouquinho, depois caiu de novo. Agora deu uma leve melhorada. Em 2018, 161 mil mudas. Mesmo assim, é quase a metade de 5 anos atrás. Precisa melhorar. E muito. Ao longo desta semana, o Verdejando foi atrás de respostas para números como esses. Essa questão dos viveiros a gente tem visto muito na pele, né? A gente tem sofrido bastante, né? Os viveiros, a gente vê esses números e a gente está muito acostumado a trabalhar com planilha, né? Então, se você falar 370 mil árvores, se você vai ver a qualidade dessas árvores, acho que 99% dessas árvores são árvores que foram entregues aos nossos viveiros via compensação ambiental. A compensação ambiental ela tem uma regra, onde você tem um padrão de tronco, né? Eles chamam isso de DAP. Então você tem que entregar uma árvore com no mínimo DAP 3. Diâmetro na altura do peito, bem fininho. 3 centímetros. Haja resistência à falta de educação das pessoas e nenhuma proteção em volta delas. Ou quando põe, deixa por uns 17 anos. Até começar a trabalhar. Para acabar. E uma questão muito importante é que não existe padrão de raiz, né? Não existe regra para o padrão de raiz. Então o que acontece é que essa árvore vem com a raiz mutilada, né? Eles cortam a raiz para caber dentro do vaso, para entregar no viveiro,
Então a árvore chega com pouquíssima raiz, com o sistema radicular dela super prejudicado. Quando ela é plantada, se ela der certo, se ela conseguir sobreviver a esse plantio, que tem lá também seus problemas, ela demora Terra de aterro, vagabunda. Terra de aterro, resto de obra que foi colocado nas praças e tal. Se ela sobreviver a tudo isso, ela vai passar muito tempo desenvolvendo o sistema radicular dela, ou seja, as raízes, para daí sim começar a jogar força para a copa e a gente começar a ter uma árvore se formando em São Paulo. Ou seja, só olhar para o número muitas vezes não é real, né? A gente teve uma boa notícia também, legal falar das coisas para a gente comemorar, que foi a Secretaria do Verde começou a usar uns canos de PVC brancos, né? Não sei se vocês repararam, mas os novos plantios da Secretaria do Verde estão usando esse cano que protege o tronco da árvore, a base da árvore, do anelamento, né? Anelamento provocado pelas próprias coçadeiras da prefeitura. O que é isso? A prefeitura vai cortar a grama, que é chegar bem pertinho, tirar aquela graminha que está perto do tronco, acaba esbarrando no tronco da árvore, vai machucando o tronco da árvore até que acaba matando a muda. Esse PVC, então, tem a intenção de proteger. Então, a gente teve essa boa notícia, mas assim, precisamos criar através da educação, através dos mutirões, da informação, das reportagens, uma nação plantadora, muita gente que comece a ter esse olhar crítico para a gente começar a pressionar e falar, escuta, são 370 mil mudas, mas como é que estão as raízes dessas mudas, sabe? Esse tipo de pergunta precisa chegar no poder público. E aí a gente segue ensinando, né? A gente faz um monte de oficinas de plantio, a gente convida principalmente crianças, mas famílias, muitas famílias participam dessas oficinas de plantio, levam mudas para casa, mudas que elas podem plantar em casa, porque tem uma série de regras aí, não dá para sair plantando qualquer árvore também, né? Mas a gente vai acompanhando. Nesses 7 anos, a gente tem voltado muito aos lugares onde a gente fez esses mutirões, onde a gente fez essas ações, essas reportagens, para ver o que está acontecendo. Opa, perdão, falei antes da coisa aqui. A gente traz histórias inspiradoras, né? O seu Hélio, imagino que muitos de vocês conheçam. E eu resolvi mudar 21 mil árvores. O entorno aqui e deixar um legado. E é o que eu tenho feito nos últimos 14 anos. Já plantei mais de 23 mil árvores aqui. Tem árvores aqui que eu converso, eu plantei há 14 anos atrás. Parabéns, você está muito bonita. São conteúdos que incentivam as pessoas, que inspiram as pessoas, né? A gente, nesses mutirões, a gente leva um pouco de música, um pouco de cultura, para também criar um momento de entretenimento, mostrar que cuidado verde é uma coisa legal, uma coisa bacana, uma coisa que diverte, né? E aí sim, a gente volta para ver o que está acontecendo. Aqui foi feito o primeiro mutirão do Verdejando em 2013. A região ganhou mais de 400 árvores nativas. Para esses moradores que acompanharam tudo, fez a maior diferença. A temperatura melhorou muito, porque o calor é insuportável. Pode ficar. Eu queria saber se essa sombra tá boa. Tá. Antes não tinha árvore aqui, aí não tinha sombra. Agora tem, né? Então são histórias, né, Nanda, que a gente vai descobrindo, que a gente vai contando. Esse momento foi por acaso, lá no Brás, foi ano passado, eu estava atravessando a rua, meio-dia, 1h, um sol desgraçado, acho que era novembro, e eu vi o pessoal assim da prefeitura, tudo deitadão embaixo da sombra. Aquilo me deu uma alegria, porque provavelmente ele não sabe, mas até o ano anterior, um pouco antes, não tinha sombra ali. Ele ia ficar embaixo do caminhão, como a gente vê muitas vezes esses caras, né? E ele tinha, então, um espaço especial. E muitas vezes as pessoas não se dão conta como esse pequeno gesto é fundamental para mudar a cara da rua, da cidade, do bairro. É um reencontro com o que a gente é de verdade. Talvez a pessoa que plante vai plantar para o seu filho, mas ela já muda a cara da cidade. E tem que ser bem feito. Quero lembrar que isso que o Nick falou do PVC, quando me ensinaram, eu pensei assim, mas como é que enfia o PVC? Depois a árvore vai engordar e aquele cano tá... Não, ele é aberto de um lado, que nem uma pulseira assim de botar. É uma coisa muito simples e pode ser feito inclusive com garrafa PET, né, Nick? Tu pega da tua casa e faz isso na árvore que você plantar. Já vai fazer toda a diferença. Eu dou um exemplo que a gente discutiu agora nas reuniões do Verdejando essa semana, sobre a compensação, a forma de fazer o plantio. Quando você faz um plantio organizado, como esse que o Nick falou,
é um evento, é uma alegria, é assim, é a Disneylândia daquela tarde, daquele fim de semana para a família, para ensinar para as crianças, todo mundo tem que se envolver com isso e fazer cada vez mais. Agora, fazer para ser bem feito, buscar árvore num viveiro, a gente pode até falar quantos viveiros de fato em São Paulo trabalham com árvores de boa qualidade, e plantar direito, tudo isso faz muita diferença. A qualidade da árvore que você planta e o jeito que você planta. Se a terra é horrível ali, e em geral são poucas as vezes que se consegue revolver a terra inteira, que tem dinheiro para isso, mas pelo menos aquele buraco com terra boa, com um gel que absorve a umidade, isso faz toda a diferença. Eu digo isso porque do lado da Globo tinha lá uma favela, uns 5, 6 anos, que queriam destruir de tudo que era jeito, e o Ministério Público garantia que aquele espaço tinha que ser uma área de habitação popular. E fizeram um lindo prédio, Jardim Edith, com creche, com posto de saúde, e milagre, tem uma calçada, a calçada é larguíssima, fizeram 1/3 dela permeável e plantaram várias árvores brasileiras, guaimbê. Só que faz 5 anos que plantaram aquilo e a árvore está praticamente do mesmo tamanho. Eu fiquei alegre no início, eu disse, eba, pau-ferro, não sei o quê. Está um pouco mais além da minha altura, 5 anos depois. As árvores que eles plantam nessas florestas de bolso, 2 anos depois, tu olha e te emociona. Tem fruta, tem passarinho, tem altura. A diferença entre fazer certo e fazer de qualquer jeito é pequena, mas exige conhecimento, organização, cobrança. E é isso que a gente tenta fazer. Se é para fazer, vamos fazer direito. Vamos ensinar as pessoas a fazer direito. Inclusive plantando árvores maiores, né, como lá na Lapa, a gente fez um plantio na frente do mercado, essa coisa da sombra, lembra? O desafio lá era gigantesco, né? Uma calçada que transitam assim centenas de pessoas, porque é o trajeto entre o ônibus e o trem, então muita gente passa por ali e tinha assim, acho que 3 árvores, mas era assim no final do percurso, ou seja, a gente passou por lá num dia de visita técnica antes de fazer o plantio, era assim um sol desses de rachar o coco, né? Então a proposta foi levar árvores que já fornecessem uma sombra para a pessoa que passa por ali, já maiores, onde elas não demorassem tanto tempo para formar uma copa e tal. E o impressionante foi que no final do plantio a gente estava guardando as ferramentas, indo para o carro, assim, tinha um senhor já parado assim na sombra da árvore. Essa foto é sensacional. Icônica, né? Agora, a gente não faz isso sozinho, né? A gente fala que o Verdejando é um movimento de plantar juntos, né? Não é simplesmente uma marca que resolveu adotar uma causa do meio ambiente, que a gente tem visto muitas e isso é relevante, mas não é a Globo plantando árvores. A primeira coisa que a gente faz, o primeiro cuidado que a gente tem é de estar cercado de gente que entende, né? O nosso negócio é comunicação, a gente entende de como fazer uma plataforma de comunicação que envolva as pessoas, que leve a mensagem, mas a gente não é especialista em verde e meio ambiente. Então a primeira coisa, a gente traz especialistas que nos legitimam e nos inspiram, né? A árvore é um dos elementos principais nesse processo de manutenção da saúde humana de quem vive em cidade. O reflorestamento urbano é extremamente importante, principalmente para proteger as áreas que garantem aí os córregos e os cursos de rios com qualidade, com água em quantidade para o nosso consumo. Muitas calçadas são estreitas ou com muita fiação, então isso aqui é uma alternativa incrível para a gente colocar as árvores onde a gente precisa delas, que é na nossa passagem, para fazer sombra, para trazer esse baixar a temperatura e todos esses benefícios das árvores, né? Você não precisa ficar lutando por causas impossíveis ou causas gigantes. Você vai na prefeitura, tem a obrigação de entregar mudas para plantar na frente de casa. Então eu acho que é pressionar o poder público para a gente ter o direito à arborização e ter direito à saúde para nós e para a nossa família, e nos mobilizarmos e entender que nossa parte também é fundamental para melhorar o peixe da cidade. Então esses especialistas nos ajudam a pensar, nos trazem soluções, nos trazem propostas, né? Nick, um deles está com a gente aí desde o começo, né, Nick? Fazendo coisas muito bacanas, a gente vai ver algumas aqui. Mas também a interlocução com o poder público. Não adianta só bater
no poder público, falar dos problemas, né? Mas a gente precisa do poder público para plantar, especialmente porque a gente está plantando em áreas urbanas, áreas públicas, né? E esse diálogo nem sempre é fácil, né? Você me colocou ali, né? Vocês estão me vendo comportado aqui hoje. Não, o diálogo não é fácil, né? É uma construção, e por isso que eu acho que a gente precisa dessa nação plantadora. A gente precisa criar um novo olhar, treinar esse olhar, né? E o que a Nanda falou sobre os jardins de condomínio, ele é essencial, porque se você não trabalha um jardim onde ele é funcional e explora todas essas possibilidades, né? Ele pode ser um jardim que alimenta, ele pode ser um jardim que encanta, ele pode ser um jardim que te traz uma distração no sentido do cuidado, enquanto hoje os jardins eles são jardins inertes, eles são simplesmente ornamentais, né? No paisagismo usa-se muito esse termo, ornamental, né? Sendo que o jardim, as plantas, elas são muito mais funcionais, elas têm um papel gigantesco para nós e para outros seres, né? E a gente precisa explorar isso para que a gente tenha argumento diante do poder público para que eles façam o trabalho deles da forma cada vez mais acertada e que funcione, né? Que traga realmente o verde para perto. Mas, principalmente, a gente tem muitos movimentos que nos apoiam, muitos mesmo, e movimentos até que surgiram até dentro do Verdejando, né? Então a gente tem aí bons exemplos. Que já é uma área que as pessoas também jogavam entulhos, uma área de descartes incorretos, e agora tem esse jardim maravilhoso com flores, hortas. O ato de plantar, regar, cuidar, zelar, depois ver florescer, frutificar, saborear essa fruta e depois ficar na sombra dela, é muito especial. O pessoal está aí na plateia, estão meio envergonhados aí, mas assim como eles, tem tantos outros, né? Que inclusive nos inspiram, né? Que nos trazem. Nossa, que dá um prazer conhecer, que a gente sai do dia de trabalho pensando, meu Deus, esse país tem salvação. Alguém está pensando nisso, fazendo e não desanima, apesar de tudo. É um dos maiores prazeres. Não, e trazem pautas, trazem sugestões, trazem locais para a gente visitar, para a gente trazer ideias novas, né? E também o público, né? A participação do público é gigantesca, desde o conteúdo aqui tem a que a gente vê nas telas, as pessoas mandando. Somos abençoados com a beleza das flores. Belíssimas flores, Fernanda. Valeu, obrigadão. Temos aqui também Kelly Vasconcelos para a colorida semana Ipês amarelos em São Miguel Paulista, ó, na Zona Leste, né, que precisa tanto de mais verde também para conseguir segurar essa secura toda. E aqui a gente tem a Edna, ó. Adoro cuidar das minhas plantinhas, Thalia. Olha meu mini jardim. Edna de Mairiporã. Valeu, Edna. Obrigadão. Muito bom ter vocês aqui com a gente. As pessoas querem mostrar que elas também fazem parte dessa causa, que elas também estão participando. Mas mais do que mostrar, a gente tem visto um movimento muito grande de protagonismo. As pessoas querem fazer diferença, elas querem abraçar essa causa, elas querem colaborar, né? E mostrar que... Tá feliz, Davi? Estou feliz, meu amor, muito feliz porque eu amo as plantas demais da natureza. Quem quiser fazer academia, vem pra cá. Meu filho, você tá equipado. A gente tem que trazer as ferramentinhas para ajudar, né? Você já tinha plantado alguma coisa? Não. Nunca? Nunca. Tá certo. Está sendo muito legal, muito gostoso mexer na terra. Muito bom. Nós precisamos de mais árvore, mais verde, porque foi muito desmatada aqui a nossa cidade. Estou cavando buraco, né? Para plantar meu pé de azaleia. Seu pé de azaleia? Os mutirões são um momento mágico, né? Eu brinco que, assim, eu comecei plantando árvores sozinho pela cidade, né? Nas calçadas e tal, até que a gente começou a se envolver com essa história de plantio coletivo. E as árvores são muito generosas, porque elas vão apresentando a gente para pessoas incríveis. Então, é imperdível. A gente foi plantando que eu conheci o Marcelo, o Salvador, a própria Nanda, né? O pessoal, assim, é muito especial. Então, quando a gente mostra esses momentos, eu lembro da Dona Dilma super animada, ela lá na cidade de Tiradentes, ela cuida de uma horta comunitária, ganhou um pedaço de agrofloresta, um mutirão na horta dela, e na frente ela falou assim, eu quero esse jardim florido,
quando ela viu as flores, só faltou pular em cima da gente de alegria, né? Então é muito emocionante ver como o verde conquista, como ele trabalha, né, na cabeça das pessoas, e aos poucos elas vão se engajando nessa causa. E aí a gente tem tentado trazer novos olhares, novos formatos, novas maneiras de levar o tema para as pessoas, porque as pessoas diferentes são impactadas de formas diferentes pelos formatos, pelas estratégias de comunicação. Então a gente já fez, por exemplo, expedição fotográfica. Olhar para o verde e olhar para o lugar onde a gente vive. Olha só que bacana, nesse fim de semana, a Globo, com o pessoal do Clique a Pé, nós convidamos um grupo de fotógrafos para fazer uma expedição pelo centro de São Paulo. E aqui então mais de 150 pessoas saíram lá em Gabaú e caminharam até o Pátio do Colégio. O trajeto, portanto, todo mundo parou para observar, fotografar as árvores do nosso centro de São Paulo. Olha só que lindas, que legal. É só prestar atenção que muitas surpresas aí positivas aparecem. Foi um tema que a gente já tratou até, né, no jornalismo, a questão da cegueira botânica, né? As pessoas não enxergam o verde que está na cidade, começa a virar paisagem e a pessoa nem percebe, né, que tem coisa muito bacana ali. Já fizemos stand em feira de tecnologia, né, uma feira toda tecnológica, mas que fala do problema do lixo eletrônico, que é o GRINC. A gente levou lá um stand onde as pessoas podiam, então, entender o problema do lixo eletrônico, mas podiam entender também como elas podiam efetivamente colocar as mãos na terra e plantar, né? E essas caixas que a gente fez lá, elas foram plantadas direto na terra, né? Que é a madeira... a gente desenvolveu essas caixas de madeira bem vagabunda, né, entre aspas, mas a intenção era essa, para que ela se decompusesse, né, ao ser plantada. E eu acho que vem super a calhar um evento de tecnologia trazer o verde, porque eu ainda não achei tecnologia comparada com as tecnologias desenvolvidas pelas próprias plantas, né? Então elas têm, imagina, a planta pega nutrientes do solo e te dá uma ovaia, né? É uma tecnologia que ninguém vai conseguir imitar, jamais. Fizemos seminário também, né? Alexandre, tu não me contou esse negócio de que tinha as folhas secas no chão, foi nesse no próximo, vai ser ali na sequência. Mas aí fizemos seminário, por exemplo, isso foi muito legal, porque a gente uniu o poder público, a academia. Um ponto hoje aqui em São Paulo, é o workshop Verdejando, faz parte de um projeto aqui da Globo São Paulo, que reúne representantes do governo, da sociedade, acadêmicos e também técnicos. O encontro é na sede do Instituto de Estudos Avançados da USP. Tem como mediadores a repórter Ana Epple e o botânico Marcos Bocridge. Ele lembra que uma cidade tem 650 mil árvores. A preservação desse enorme patrimônio é complicada. Eu estava ali do lado de duas pessoas que eu considero muito, que é o Cartinho, que eu já falei aqui. Nossa, como eu estou falando dele, né? Já que ele não está aqui, o Nick está. E o Gilberto Natali. Eu caí para trás quando Dória nomeou Natali. Tem algo errado, se era a pessoa certa no lugar certo, não estou entendendo. Não cometem isso. Ele não durou, né? Porque ele era um ferrenho defensor das nossas últimas áreas verdes, naturais, um denunciador. Eu conheço esse senhor há anos, desde quando ele não era famoso, e eu conheci lá na casa dele, não me lembro mais a matéria, mas faz uns 25 anos, e ele, médico, ele dava 1 ou 2 dias da semana dele para atender de graça as pessoas. Mas não queria que eu dissesse isso, que eu elogiasse ele, coisa nenhuma. Para ele era que nem tomar café da manhã, era o mínimo que ele podia fazer. Então ele é um cara dessa estilo. Ele acabou de publicar um dossiê que vale a leitura sobre a devastação da Mata Atlântica em áreas de mananciais. Né? Então, só que nessa ocasião, né, ele era secretário, então eu estava entre duas pessoas tremendamente decentes, tocando esse assunto, mediando esse assunto, e como o Alexandre e o Nick dizem, é muito delicado essa história do poder público. Se você sai só baixando o pau, às vezes se reveste de um caráter emocional, você sai perdendo. É preciso ser muito diplomático para negociar com essas pessoas, para não perder esse canal. O pessoal do Verdejando, dos bastidores que vocês não conhecem, eles têm um trabalho de formiguinha, as meninas, de amor mesmo, para andar pela cidade e achar um lugar devastado, desgraçado, que não tem nada e que seria perfeito para ter uma bomba de geração de vida como essa. Então,
É trabalho mesmo achar esses lugares, negociar com o poder público, que não quer ter trabalho, mas quem vai cuidar disso? Depois não quer ir com eles, é com vocês, esses chato, não sei o que. A gente tem que parar de ver dessa forma e ver que essa é a nossa única salvação. É a questão número 0 do ambiente, sem qual nada mais existe. Então, é preciso ter muito jogo de cintura para lidar com cobranças, onde vamos tentar melhorar, e as pessoas saberem que não é o narcisismo, o interesse comercial da Globo, é o interesse comercial de todo mundo. A Globo é um instrumento fazendo isso. Não vou me meter na tua área, mas é isso que eu sempre senti. Nunca houve limites para isso. É uma coisa quixotesca, assim. Onde é que nós vamos melhorar de alguma forma? O ganho é de todos. E é a obrigação da gente mostrar isso para as pessoas. O poder está com vocês, a começar do nosso condomínio, da nossa rua, nada mais perto. Mas até nisso, a gente tem que brigar, como eu relatei para vocês, no meu prédio, e como vocês devem ter exemplos próprios disso. E aí, ainda nesses novos olhares, a gente criou uma experiência recentemente de uma vivência, né? Tem gente que nunca pisou na terra, nunca pisou nas plantas, então a gente forrou um espaço lá no Green Nation, né, com serrapilheira, as pessoas tiravam o sapato, entravam e tinham toda uma vivência sobre o ciclo das plantas, desde a germinação até a compostagem, né, e fazer um mosaico, né? Conta um pouquinho. A proposta, a gente viu, identificou, né, que quando se fala de meio ambiente, geralmente a visão é meio apocalíptica, né, ela é meio, não que não seja, mas como a gente estava tratando com visitas de escolas, crianças, a ideia do espaço era trazer um pouco, não esconder os problemas, mas sim convidar a uma participação ativa e encantar essas pessoas para que elas viessem para o time dos plantadores, né? Então a gente trabalha todo o espaço montando o ciclo das plantas, onde elas tivessem a oportunidade de conviver e de ver diversos elementos desse ciclo, desde sementes, falando um pouco das chuvas, da época do ano melhor para plantar, depois pondo a mão na terra e criando umas caixas de hortas que foram distribuídas para hortas comunitárias da cidade, até chegar na compostagem para mostrar que isso fecha um ciclo. E não só passar essas informações, mas que ela fosse tocada nessa vivência. Então ela era convidada a entrar no espaço descalça, a conviver com aquela serrapilheira, que é o chão da floresta, né, aquele monte de folhas e tal. Nesse chão a gente jogou um monte de tempero, digamos assim, então manjericão, erva doce, cidreira, para deixar um aroma assim interessante. E no final tinha uma mandala com elementos naturais para também as pessoas interagirem, cada uma deixava um elemento, tirava outro e ia criando um desenho. Então a proposta era essa, era mostrar que a natureza é encantadora e trazer, né, abraçar essas pessoas por essa causa. Deixa eu só falar uma coisinha. Isso que o Nick está falando é muito importante da gente dominar. É apocalíptico, essa semana ficou mais do que nunca. Mas se a gente só falar desse jeito com as pessoas vão desligar a televisão, que nem desligam quando vem essa enxurrada de morte, assalto, etc. Então, ninguém aguenta ver isso. A gente precisa de um pouco de esperança, de alegria para viver, de eu posso fazer alguma coisa. Eu começo pequenininho e a partir daí fica médio, grande, as coisas podem mudar. Isso que o Nick fala, você tem que dar informação, não é um mundo de Poliana, mas você tem que bolar elementos atraentes, que as pessoas queiram participar disso, gostem, que achem barato, que tragam seus filhos, que tragam um futuro para isso. Senão as pessoas se dissociam disso, não quero, vamos falar desse problema. Mas é com todos nós. E essa simples menção que ele fez, assim como você sabe que a criança acha que o leite vem da caixinha, não sabe mais o que é uma vaca, como é que é esse processo, elas podem não saber mais o que é a sola do pé, além de um tênis, além do carpete, além do chão de casa. Esse prazer de pisar na folha, eu fiquei tocada e chocada com esse negócio do prazer das pessoas de botar o pé na folha e desconhecerem isso. Que coisa mais simples que isso, a gente
fica quase que ensinando, talvez o que para aquela pessoa de São Paulo mais antiga ou do interior, para ela é normal. Para uma criança pode ser algo inédito. Nossa, que legal, tem textura, tem barulho, tem cheiro bom. A que ponto nós chegamos? E isso tem que ser resgatado. Não pode ser só, ai que horror, senão a gente não chama as pessoas. E se não chamar, já era. E uma coisa, a natureza ensina, assim, é fonte de inspiração eterna, né? E se você pensar, as plantas criaram recursos para seduzir a nós e a outros seres, né? Então, se você pega um alecrim, não é à toa que ele tem aquele cheiro incrível, né? Ela está atraindo ali insetos para que cheguem nas suas flores, polinizem e transitem entre outras plantas e tal. Então, isso para mim é o que estava acontecendo, a gente achar formas bacanas, assim como o alecrim floresce e solta aquele aroma incrível, a gente estava achando formas de encantar e trazer as pessoas para o nosso time. E um último ingrediente aqui do Verdejando, que tem nos permitido não só testar, mas divulgar formatos inovadores. A gente tem trabalhado com algumas técnicas bem novas, né, bem diferentes, como plantio em formatos, em locais. Repare, a calçada não é tão larga assim, e aí no primeiro momento surgiu a dúvida, poxa, não vou conseguir plantar árvores aqui? Não, vamos sim, nesse bolsão de estacionamento. Repare, nesse triângulo aqui, o pessoal está abrindo os bercinhos. Mostra ali, Edu Gonzalez, olha lá, os berços para as mudas, porque aqui vai dar para conviver carro com árvore. E por que é importante proteger mata ciliar? De onde vem esse nome? Dos nossos cílios, que protegem a nossa visão. É o que a árvore nativa faz em região de córrego, de rio. Se na calçada não dá para plantar uma árvore, você tem a opção da rua. Dá para plantar na rua, sim, é o que está acontecendo aqui. Eles chamam essa área de jardim de chuvas. Por onde que a água vai sair? Acaba alagando. Mas isso vai mudar, diminui esse tipo de situação por causa disso aqui, um jardim de chuva. Esse é um grande recurso. Outro recurso que ajuda muito a cidade a ficar mais permeável é o plantio de florestas de bolso, como essa aqui no Lago da Batata. Ela tem 1 ano e meio de plantio e as árvores já estão desse tamanho, com mais de 6, 8 metros de altura. Só um parênteses aqui, aquelas muretas nas vagas de carro, depois elas foram retiradas para a água poder escoar, porque realmente não podia. E aí, falando de floresta de bolso, do Batman, que era um triangulão maior, com mureta, não sei se vocês viram que tinha umas janelas, uns furos naquela, porque aquilo ali é um córrego que tem embaixo. Ali passa a canalizada Rio Verde, né, e quando chove muito ali vira um rio, né? Ali é quase mar, com correnteza. Se não tivesse aquela mureta, no caso, ia levar tudo do plantio. É para proteger e passar água aos poucos lá para dentro. E a mureta de Cidade Tiradentes é um triângulo, né? A gente tirou uma dos lados, né? Porque os outros eram para proteção do carro, né? Da muda para o carro, porque o carro estacionado, para ele não bater na árvore, tinha uma muretinha. E aí, falando de floresta de bolso, é um formato que a gente tem feito já há 3 anos, né? Inclusive, a gente fez um enorme no Parque da Juventude, que foi muito legal, ali onde era o Parque da Juventude, em Santana, na Zona Norte, foi escolhido para o grande mutirão de encerramento do Verdejando. A gente fez o convite e muita gente aceitou o desafio de plantar. Anda Verdejando por aqui, começa esse ano exatamente onde ele parou no ano passado, né? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tralli. Obrigada no Parque da Juventude. Foi aqui que se terminou de plantar uma florestinha de bolso, que agora está linda, desse tamanho. Imagina só, mais de 600 árvores, um monte de espécies, elas já estão com 4, 8 metros de altura. Fala um pouco das florestas. A floresta é uma paixão, né? A gente chama de floresta, mas claro, a dinâmica da floresta é super complexa, né? É o começo de uma floresta, né? Então essas plantas estão crescendo, várias outras plantas precisam chegar, precisam povoar esse espaço, mas essa técnica que o Cardim desenvolveu ou observou, né, na natureza, ela, para explicar de uma forma bem rápida, ela imita um terreno baldio, né? Então, digamos, você deixa o terreno
sem mexer, as sementes vão começar a cair, vai começar a nascer numa velocidade e numa quantidade que é imprevisível, porque a semente cai e ela nasce onde ela caiu. Ela não cumpre uma regra de, não, vamos medir quantos metros ela vai estar da companheira para que elas não atrapalhem o crescimento uma da outra e tal. Essa teoria toda quem desenvolveu fomos nós, né? Então, plantando tudo juntinho, usando muitas pioneiras, que são essas primeiras a aparecerem nos terrenos, a gente tem um resultado impressionante, que é esse crescimento que a gente conseguiu mostrar aí nas imagens, né? Então, em pouco tempo, elas crescem, uma compete com a outra em busca do sol, as que gostam de crescer na sombra conseguem ter essa sombra para começar a sua vida com mais calma, e a gente tem esse respiro urbano, que são essas pequenas florestinhas que hoje estão espalhadas pela cidade. É a lógica inversa desses jardins de condomínio, né? Com tudo retinho, organizado, limpinho, podado. Isso é vida de verdade, os caras crescem tanto. E o outro formato que a gente tem gostado muito são as aquatórias. Por baixo de um morro aqui atrás de nós, passa uma nascente, brota uma nascente. Daqui ela, antes se espalhava pela rua, agora corre limpinha, recebeu um caminho para chegar ali, na aquatória. A aquatória é uma rotatória feita de água cercada de plantas. Agora tem plantas aquáticas, plantas de brejo, o pessoal já plantou árvore que vai ter uma sombra maravilhosa e fruto também, inclusive para alimentar peixe, e vai ficar limpinho. Isso aqui é porque foi recém-aberto e ainda tem que decantar essa terra, mas vai ficar bem limpinho. A aquatória só foi possível graças a esta nascente. Conduzida ao centro do terreno, agora ela abastece o lago com 5.000 litros de água. O ambientalista Nick Sabem fez o projeto, que executou com a ajuda dos moradores em 15 dias. A importância maior da aquatória é mostrar que a água pode estar inserida dentro do paisagismo e dentro do paisagismo urbano. Então, uma nascente como essa, que está dentro de uma comunidade, dentro de algo super construído, você pode respeitar a água e trazer ela para ser protagonista. Este ambiente novo, que traz unidade e frescor para essa área da Coab, já começa a atrair pássaros como o João de Barro. Eles aproveitam a água que se perdia e já podem comer insetos, em breve as frutas e espalhar sementes. Tudo isso já mudou a vida da vizinhança, que agora se encontra mais, conversa mais. Fizeram até uma hortinha junto da nascente, cuidada e desfrutada por todos. Isso aí foi uma surpresa fantástica para mim. Eu nunca tinha ouvido falar no nome aquatória, achei muito maluco. E o que é isso? Todo mundo pergunta o que é isso, né? E lá o Nick fez esse plantio junto com os moradores. E eu voltei, acho que foi menos de um ano depois, né? Foi menos de um ano depois. Quando eu voltei, eu tinha feito ao vivo antes, mostrando que estava tudo embarrado. A gente tem que explicar para as pessoas, não vai ficar assim. Dá um tempinho para a natureza. E aí, quando eu voltei, eu fiquei, se a gente isolasse, que tinha uma comunidade que era tudo urbanizado em volta e tirasse só a foto daquilo ali, como eu tirei, parecia que a gente estava naqueles bosques encantados de livro, de filme, de fadinha que já ia aparecer ali. E tudo tinha um motivo, né? Tem uma que outra planta que eu não conhecia, que eu perguntei para o Nick, o que é aquele negócio azul ali? Ele disse, aquela ali, eu esqueci o nome esquisitão. Atrai libélula, é o jeito de atraí-las, de que elas comem ali, elas se reproduzem ali, e a libélula também tem a sua enorme importância para a semeadura, para a polinização e tal. E eu fiquei encantada, porque então não tinha sempre as mesmas flores, né? Tinha coisa que eu não conhecia, e cada uma com a sua função, e que hoje em dia são raras para a gente. Isso é possível. O astral daquela comunidade, todo mundo com quem eu falei lá, dizia, todo mundo se sentia responsável. Eu cuido, eu venho aqui com meus filhos, eu chego em casa de tardezinha, em vez de eu ficar socada dentro de casa passando calor, eu fico aqui com as crianças, elas brincam em volta. Tinha criança ali chamando a outra, olha o peixinho, olha a Joaninha. As crianças não observam mais isso, mas me deu uma alegria enorme.
o pai que leva os filhos para passear, ou que diz assim, agora eu fico aqui no fim de semana e vem gente de outros bairros para nos visitar e perguntar como é que a gente fez isso e como é que a gente está cuidando disso. É isso que faz a diferença. A vida naquela comunidade mudou. Porque alguém pode dizer, mas é só isso? É só isso, tem um trabalho, todo mundo cuida até hoje, mas mudou o astral de um monte de gente, inclusive, apesar de ser ali do lado da Coab José Bonifácio, que as pessoas podem pensar, não tem nada que fazer, antes só tinha carro circulando ali, fazendo barulho e atrapalhando todo mundo. Agora tem um pequeno oásis, que as pessoas sentem vontade de estar lá, convivência com as crianças aprendem, cuidam, e as pessoas têm orgulho. Isso aqui é o meu bairro, eu cuido disso, e tem gente de fora para querer saber e fazer igual. Em termos práticos, né, a gente está espalhando sementes. Nesses 7 anos, a gente começou com o Verdejando na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo, mas já foi para a Grande São Paulo toda. Hoje a gente já está em Brasília, Belo Horizonte e Recife, né, Rio de Janeiro tentando começar um piloto lá, né, a gente começa a espalhar, a gente vê várias afiliadas nossas pelo Brasil afora mostrando interesse. Então, mesmo regiões que a gente pensa, Manaus, a floresta cheia de água. Manaus tem um problema gigante de falta de verde urbano. Manaus está pensando em fazer Verdejando, Fortaleza, então isso é muito bacana. Nesses anos, a gente já fez 62 ações presenciais, esses mutirões de plantio, oficinas, vivências, né? São mais de 6.500 árvores que a gente plantou. É muito pouco, a gente sabe que é muito pouco, mas é uma mudança de comportamento. São as pessoas plantando árvores, não é o poder público, não é uma marca que pega e planta um bosque inteiro, são as pessoas plantando as suas árvores, né? A gente já distribuiu mais de 73 mil mudas, as pessoas levando o verde para a casa delas, né? E produzimos aí mais de 22 horas de conteúdo jornalístico. Então, assim, é o tema sendo levado, sendo discutido, provocando o debate, provocando a discussão, que é muito bacana. Momento merchan, aqui na virada nós estamos com uma programação extensa, amanhã e domingo no Parque do Ibirapuera, várias oficinas durante todo o dia, oficinas muito legais, vocês estão todos convidados, divulguem também, né, amanhã e domingo, né? Mas mais do que tudo isso, mais do que essas oficinas, mais do que esses plantios, mais do que essas árvores, esses mutirões, eu acho que o mais bacana são as histórias que a gente está ajudando a mudar e as histórias que as pessoas estão ajudando a fazer por um verde melhor. História como da Laís, que a gente adora. Graças a gente como a Maricela e a filha Laís. A menina participou do Verdejando há 2 anos. Ela plantou este mutão e batizou com o nome dela. Nunca deixou de visitar a amiga e se orgulha. Muito lindo ver todas as árvores crescerem, todo mundo plantando. Esse espaço era devastado, agora está cheio de árvores, está bonito, enriquecido. Eu nunca pensei que fosse em 2 anos você ter um resultado incrível desse. Você está feliz de ver como ficou? Não só feliz de ver como ficou, mas de ver como isso fez diferença. De ver como isso fez diferença na vida da minha filha, assim, sabe? Quando eu crescer, eu vou conseguir falar para os meus filhos assim: filho, fui eu que plantei. E olha como ela está maior ainda. Gente, super obrigado. Temos um tempinho para perguntas agora. Agradecer aos intérpretes de Libras também, que estão nos ajudando a trazer essa mensagem. Temos um microfone aqui. Meu nome é Marcelo. Queria saber se vocês têm algum projeto para trabalhar nas escolas, desde pequenas crianças já entenderem um pouco mais e se interessarem mais por verde e pelas árvores. A gente tem envolvido as escolas em várias atividades das que a gente faz. Então, muitas escolas às vezes participam do mutirão de plantio, o mutirão às vezes é feito na região da escola. A gente tem visto muita escola com iniciativas
o verde e o meio ambiente, mas essa é uma questão que depende muito mais do poder público do que da iniciativa privada, porque passa por Secretaria de Educação, ajuste de currículo. A gente já teve várias conversas, até com as secretarias, e aí sempre tem as justificativas, as desculpas, porque se fizer a horta, vocês fazem a horta, depois a gente não tem o adubo para colocar na horta, a horta vai morrer. Se não... Então, é um tema que a gente gosta de provocar, mas que não está muito ao nosso alcance de efetivamente resolver. Mas a gente envolve sempre que possível. Mais alguma? Deixa eu aproveitar aqui. Hoje eu vejo muito na internet, tem muitos grupos de Facebook, plantios, troca de mudas. Eu vejo que esses grupos, pelo menos eu participo de vários, eles são um pouco isolados. Não sei se tem algum trabalho para chegar neles e envolver eles. São grupos muito animados na questão de plantios, mas eu percebo que fica só neles. Não existe uma integração total. Parece que é muito fácil, mas ao mesmo tempo não sei o que falta, se tem alguma ideia. É difícil, né? Integração total é muito difícil. Mas eu acho que aquele slide que a gente colocou na tela, mostrando todos os grupos parceiros, ali tinham vários desses grupos já com essa relação estabelecida. Então eles são super convidados e ativos nessas ações que são propostas pelo Verdejando. Outros grupos que vão aparecendo, a gente até um certo ponto não tem controle, né? Porque é bom que não tenha também, porque é livre, é um movimento livre. E por outro lado eu acho isso espetacular, porque eu brinco que eu sofro de um transtorno, TPC, né? Que é transtorno plantador compulsivo, e eu acho que esse transtorno pega, porque a gente realmente tem visto muitos movimentos acontecendo, acho que aos poucos isso está espalhando. Então é bom que isso aconteça, porque acho que cada um tem seu perfil, e aí um grupo aparece lá na Zona Leste, ou aparece lá em Santana como Pedra 90, que apareceu a partir de uma floresta plantada lá, e várias pessoas se mobilizam e viveiros estão sendo formados por lá. Então acho que é bom que seja livre, né? Que flua. E é o princípio das redes, né? Uma rede vai provocando, vai convidando, vai trazendo a outra, né? Isso vai se multiplicando. Até porque esses movimentos são muito importantes, porque o Verdejando, pela característica dele, ele acontece de forma mais efetiva uma vez por ano. Vai acontecer agora em setembro, além das atividades que a gente faz, essas de participar de feiras, coisas assim. Mas os plantios, as reportagens, elas estão concentradas justamente para dar volume, né, para mostrar para as pessoas, para ser um tema que fica em pauta ali durante um período, né, e provoca as pessoas. Mas ao longo do ano é fundamental a participação desses movimentos, dessas pessoas, desses plantadores compulsivos, né? Outro dia eu provoquei o Nick mandou lá 4 espécies de mudas da Mata Atlântica, e eu fui lá, chamei meu síndico, o meu síndico é mais fácil que o seu, eu falei, vamos arrancar essa aqui que não é boa, que é invasora, e vamos plantar essas 4 aqui. Aí já fizemos isso. Então, assim, são movimentos que partem de cada um de nós e que podem, com esses coletivos, com esses grupos, também levar essa questão do verde por mais tempo. O poder é todo nosso, assim, como indivíduos. Isso que você perguntou da questão das escolas, né, e que é uma parada complicada, porque eu acho que por muito tempo a nossa sociedade ficou com essa coisa paternalista. Eu faço, mas vocês cuidam. Eu faço, mas o governo tem que fazer alguma coisa, sempre esperando. Põe a cabeça para pensar e ver que, por exemplo, para manter a tua horta, você pode pegar os resíduos da merenda da sua horta e fazer a sua compostagem. Você já ensina as crianças em biologia, você aproveita o que você produz e reduz a quantidade de lixo nos aterros e aproveita os resíduos para fazer o adubo da tua horta e assim criar um ciclo por conta, assim como esses grupos que o Toquinho estava falando, e que precisam se comunicar. Isso faz a maior diferença. Por exemplo, essa menina, a Laís, que vocês viram, essa coisa tão emocionante, quando ela chegou lá, ela já veio me dizer uma coisa: Amanda, você sabia que todas essas árvores que a gente está vendo coladinhas, isso que o Nick falou, e eu amo esse negócio de coladinhas, porque é quase um visual real, essas raízes delas se tocam lá embaixo e uma ajuda a outra.
Na ocasião, eu recém tinha lido de novo sobre uma pesquisa que eu não vou lembrar se ele é alemão, o que é, alemão, desse estudo de que as árvores fazem uma net, assim, elas têm a sua própria internet lá embaixo, se ajudando. Isso aí super valorizado lá fora, um estudo como esse, vocês que amam tecnologia, a árvore também faz isso, a maneira dela. E uma protege a outra, ou diz para a outra, está faltando água ali, vamos mandar as raízes para cá. Tem um bicho mau rondando a gente, vamos nos fortalecer, aquele ali consegue se fortalecer, vamos quem sabe usar alguma coisa que aquela árvore usa para a gente não morrer. Elas fazem isso de uma forma fantástica. Esse pesquisador europeu provou isso. Se deu maior valor a que não se fala, talvez o professor daquela menina tenha ensinado alguma coisa disso para eles nessa semana, mostrado na internet. Então aquilo fez sentido para ela. Ela aprendeu na aula e ela veio contar para mim, com toda alegria, isso que ela falou, que uma árvore ajuda a outra. Ela ficou encantada com essa proximidade. Então, quando você faz um movimento desses e a criança identifica isso na escola, com o que ela aprendeu, se cria um ciclo de proteção completo. Numa própria floresta de bolso, eu sempre fico implicando com os guris que tem que ter isso. O simples fato de alguém pegar um caixote de feira, pintar e botar um nominho na planta, e árvore, tudo tinha que ter nome por perto, faz as pessoas conhecerem. Isso é um mutambo. Quem é que conhece com esse nome esquisitão? A gente não conhece a maioria das nossas árvores. Se não tiver nome, as pessoas vão continuar achando que só existe mangueira, flamboyant nas ruas de São Paulo. E elas têm que conhecer muito mais. Uma tabuleta simples. Aquela árvore tem nome, ela tem uma história, ela existe, dá para pesquisar sobre ela na internet. Se você vê uma árvore e não tem ideia do que é só mais uma, como a maioria das pessoas. Às vezes os meus colegas me dizem assim, como é que você sabe o nome dessa e dessa daquela árvore? De novo, dentro da minha ignorância, que eu conheço quase tudo estrangeiro, que é o que eu vejo. Mas eu digo, porque tudo é igual, é um tronco marrom e verde em cima. Eu digo, não é. Cada tronco tem uma forma, uma cor, cada folha também, dependendo da época tem flor e tal. Ela vai te dizer quem ela é, se tu conhecer, gostar e lembrar. É que nem vocês. Homem sabe tudo que é nome de carro. Eu continuo só sabendo o que é Kombi, Opala e umas coisinhas assim. Eu não sei marca de nenhum, mas homem sabe aquele modelo com farol tal, com motor não sei o que. Eu acho isso impressionante. Mas eu conheço a árvore dessa forma. Carro eu não sei. Então, conhecimento é a gente poder proteger. São pequenas ações assim. Quando a criança aprende na escola e reconhece a coisa na rua, ela tem muito mais condição de proteger, né? Temos mais uma? Mais uma. Tem. Duas. Oi, bom dia. Meu nome é Amir. Eu represento a empresa ECRA Sustentabilidade Urbana, né? E tenho o maior prazer de participar de um evento desse e ouvir tudo que vocês têm para falar, né? Peguei algumas coisas que vocês falaram, tenho algumas perguntas para fazer, né? Também conheço o Ricardo Cardim, né? O Nick, eu participei de alguns plantios, mas a gente não chegou a conversar, né? Mas o Ricardo, eu gosto de pensar que ele é um amigo meu, eu converso com ele com uma certa regularidade, porque é um trabalho que a gente admira, né? Que é uma pessoa que tem uma finalidade muito bacana, assim como vocês, em divulgar e fazer isso tudo crescer. E eu acho que um evento desse cria uma oportunidade de a gente trocar umas figurinhas, né? Então eu ouvi vocês falando da questão das hortas nas escolas, né? E isso pra gente na empresa é muito emblemático, porque um dos pontos que eu discutia muito com o Ricardo quando ele falava de lajes verdes, é que a minha opinião é que laje verde tem que gerar alimento, e floresta tem que estar no chão, mas que uma coisa não é excludente à outra. Mas, por exemplo, quando a gente entra num projeto para fazer em laje, agricultura urbana, por causa da produtividade que é alta, a gente sentia essa resistência. Tá, mas e a adubação? Onde eu vou tirar recursos? E a gente falava, olha, compostagem é uma. Você sabia que as cinzas da churrasqueira também servem para corrigir pH e tem micro e macronutrientes lá? Alguns resíduos da construção civil, você também consegue utilizar ele. Então, a questão que vocês falam da miopia, da cegueira também da botânica, ela também é uma cegueira nutricional para você conseguir cuidar de uma horta, né? A gente fala, você está no meio de um monte de recursos subutilizado ou desperdiçado. Por que você não incorpora isso na sua horta? E, obviamente,
busque um profissional competente para te ajudar, sem dúvida. Desculpe, Amir, deixa eu só te Amir, né? Te fazer um complemento. Por acaso foi quadro verde de hoje. Eu fiz uma matéria de uma laje, de uma horta em laje do Hospital Samaritano em Higienópolis. Eles pegaram um bico de laje totalmente inútil para cobrir um negócio lá embaixo e tiveram a ideia de fazer uma horta. Viram se o peso comportava, impermeabilizaram e colocaram ali 30 caixonas de verdura e temperos. Só que não foi assim, ó, é um ponto turístico do hospital. Eles chamaram funcionário e paciente para plantar a horta, assim como eles continuam todos livres para chegar lá e colher. O que se colhe ali é usado em parte na alimentação dos funcionários. E de onde vem o composto orgânico para essa horta? São 1.500 funcionários comendo todos os dias que deixavam 30% do prato de comida nobre. Comi demais, enchi meu prato, estou com fome, ia para o lixo, né? Então eles pegaram aqueles resíduos e começaram a fazer compostagem e a usar naquela horta. Além disso, a parte ao vivo foi uma horta subterrânea na Faria Lima, no prédio condomínio edifício Vitor Falzoni, que foi aquele prédio todo modernoso que fizeram em torno da Casa Bandeirista do século XVIII. Eles protegeram a casa, restauraram a casa, e no segundo subsolo tem uma horta que eu conheço há 3 anos, fui lá ano passado e fui lá hoje, sempre bombando. Lá tem 5 restaurantes. Eles reduziram, além de usar 70% da água de reuso, tem um gaúcho visionário, hoje a gente chama de visionário, todo mundo devia ser assim, né? E que não desiste nunca. Ele pega os resíduos dos 5 restaurantes, que agora eu não me lembro quantas toneladas mensais são, e transforma aquilo em adubo orgânico lá dentro. Por mês são 5 toneladas de adubo orgânico que ele usa para essa horta, dá para ONGs, e essa horta está lá no segundo subsolo, sem parar de produzir, com água de reuso, com composto orgânico deles, que deixaram de gastar um monte com aterro, e com uma iluminação, que é a chave nesse caso. Mas ele disse assim, foi quixotesco, eu ouvi não o tempo todo, tu é louco, isso não existe, não sei o quê. Ele fez existir, ele foi atrás da informação e fez. Eu concordo com você, está faltando comida. Todo o prédio de São Paulo devia ter um canto do seu jardim para produzir alface, tempero, para o pessoal ir lá plantar e colher, não é só colher, né, para fazer esse envolvimento. Desculpe essa parte, mas existe essa possibilidade quando as pessoas querem de se informar com quem sabe, ser humilde, né? E eu não sei, então deixa eu buscar quem é que sabe para fazer isso direito e buscar essas soluções que já estão atrasadíssimas nesse país, que já deviam ser feitas há 100 anos, e agora que está se pensando. Temos mais uma pergunta, né? Desculpe, eu te interrompi. Desculpa. Eu só ia fazer uma pergunta, desculpa toda a contextualização, né? Mas até porque eu imagino que vocês sofreram isso, né? Então, assim, a empresa que eu represento tem essa vontade sempre também de plantar nas ruas, nas calçadas e nas praças, né? E eu acho que vocês também passaram por isso. Você acaba sendo perante a prefeitura, a secretaria, a gente está em Santo André. E lá a gente pegava árvores nativas, tentava doar, mas muitas vezes a prefeitura não recebe, ou recebe e fica no canto, e a gente falou, bom, vamos plantar. E aí a gente deparou algumas vezes quase sendo um criminoso, né? Porque você vai plantar uma árvore, mas com que autorização? Por quê? Você fala, não, mas ela é nativa, ela comporta, eu já peguei com um botânico de que está ok, é isso. E a gente sentia essa restrição, e aí eu comento para vocês por quê. A gente lá tenta apoiar a prefeitura nas obras dela, falando assim, não tampa as calçadas, termina as obras públicas e vocês precisam, são mudas nativas, a gente doa, a gente vai engajar os empresários da região, as pessoas para, olha, qualquer R$100 a gente compra aí, 10 mudas, 5 mudas. Então eu queria perguntar para vocês, como vocês sentem isso? Porque tem muita gente querendo doar, querendo fazer, o poder público não percebe, agora Santo André está percebendo, a gente conseguiu uma abertura na secretaria. Mas eu queria saber, vocês conseguem dar alguma ajuda, algum apoio nesse sentido, em conhecimento, em divulgação, em mudas nativas, que você fala assim, olha, tem um lugar que vai vender mais barato, então dá para fazer o pessoal se empolgar. A gente ainda sente essa restrição mesmo, que a árvore ainda é um vilão nas obras públicas em vez de ser um benefício.
Então eu queria saber se a experiência de vocês... Passa muito por esse diálogo com o poder público, né? Porque cabe ao poder público, inclusive, nos dizer onde é que dá para plantar e qual é o tipo de árvore que dá para plantar. Porque você tem fiação, encanamento passando em alguns lugares, né? Precisa do apoio para revolver terra, coisas assim. Mas é o diálogo, não é uma coisa simples. Eu tenho duas experiências nesse sentido, né? A experiência do Verdejando porque por ser, geralmente, a parceria começa até antes do local, às vezes, né? Então, a indicação do próprio poder público de locais, né? A gente acabou de fazer algumas visitas nesse sentido. Já no movimento de plantio, né? Novas árvores ou nos plantios mais voluntários, a gente enfrenta muito essa resistência, porque dá trabalho, né? Então, você plantar na área da prefeitura X, Y, Z, você está causando algum tipo de trabalho para eles. Então gera sim algum tipo de resistência, e a estratégia que eu tenho usado é de apertar e afrouxar, né? Então você aperta de um lado, depois afrouxa, vai para o outro e vai trabalhando várias frentes ao mesmo tempo. A que vai dando certo você dedica energia, depois a que deu errado você percebe que naturalmente acaba achando um caminho. Mas acho que a principal característica nesse lidar é a insistência, a teimosia. Temos mais duas perguntas? Bom dia, querida Ale, tudo bem? Então, Ale, eu sou do projeto Arte na Rua, estou com vocês há muito tempo, e eu estava sonhando assim, será que, por exemplo, quando a gente fez da Ibirapuera, o Arte na Rua do Ibirapuera, agora está tendo virado sustentável, será que um dia não vai rolar de ter o Arte na Rua junto com o Verdejando, os artistas pondo a mão na massa, na enxada, plantando, literalmente deixando a viola lá, a sanfona junto, tocando, cantando e plantando? Está todo mundo convidado, artista, não artista, Elvis da Paulista, Kick Bucket, quem quiser plantar com a gente está mais do que convidado. Oi, meu nome é Mariana. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Sensacional, eu não sabia. A minha pergunta a gente está passando por um momento muito delicado, que é o desverdejando, certo? O nosso país. E mais do que nunca, as pessoas estão engajadas e virando uma chavinha na cabeça de falar, caraca, existe, né? Tem aquelas árvores, a gente não pode perder. E pessoas que nunca pensaram nisso. Vocês pensam em alguma ação? Vocês falaram, realmente, a gente não conhece, eu não conheço as árvores nativas, posso falar, não conheço nada mesmo. E talvez esse seja o momento de, tipo, caraca, então, deixa eu virar aqui, vou conhecer mais, vou plantar, não sei, em algum lugar que eu não sei que possa plantar, entendeu? Vocês têm alguma iniciativa disso? Vocês pensam em alguma coisa? Na verdade, a iniciativa na verdade, a iniciativa é o Verdejando, né? A gente está levando essa mensagem, a gente está divulgando, a gente está engajando, a gente está convidando, a gente está divulgando informações, mas eu acho que para esse momento delicado que a gente está vivendo, acho que a gente, como Globo, né, nunca expôs tanto o problema, nunca deixou a ferida tão aberta como está agora. Não sei, deve ter muita gente aqui que não assiste o Jornal Nacional, a gente sabe disso, mas se vocês pegarem no Globoplay e assistirem o Jornal Nacional de ontem, vocês vão ver como a gente está expondo esse nosso problema, essa nossa fragilidade e essa nossa, posso usar um termo feio aqui? Claro. Da imbecilidade que a gente está vendo nesse momento, né? Do governo, de atacar ONGs, uma coisa completamente sem propósito, né? Falar que a ONG está colocando fogo na floresta é de uma imbecilidade que não tem nem grau para dizer. Então, e a gente está expondo isso com toda a elegância, com toda a firmeza, né? Mas está mostrando, falando, gente, é um absurdo isso que está acontecendo, né? As causas são muito maiores, você tem a questão da seca, você tem a questão do desmatamento, você não é simplesmente chegar com mangueira lá e apagar, né? Tem queimadas que surgem naturalmente, outras são criminosas, né? Mas a gente está expondo isso, e é um momento muito bom para a sociedade realmente acordar, né? Não só pela TV, mas pelas redes sociais, pela internet e tal, e se posicionar, né? Hoje parece que tem uma manifestação, né? Hoje na frente do MASP, 18 horas, vamos lá.
Vamos lá? Só completando a resposta, a gente está passando por esse momento, mas na verdade a gente está passando por esse momento há muito tempo, né? A gente olha para São Paulo, olha para as matas que ficam nas áreas periféricas e como a cidade cresce e tal, a gente está passando há muito tempo. Então, o que eu posso te dizer, para mudança de olhar, a Nanda comentou sobre o mutambo, né? A gente mostrou ele ali na televisão, na apresentação. O mutambo é uma árvore que me chamou muito a atenção há pouco tempo, pela rapidez que ele cresce, pela beleza da copa, pelo fruto que é comestível, que eu não sabia, e assim, eu tenho essa característica de tempos em tempos, alguma planta me chama a atenção e eu me dedico a olhar para ela. Então fica essa dica de vocês olharem para o mutambo. Tem um na Rebouças, então o desafio é encontrar. Não é uma árvore muito comum, mas é uma árvore incrível. Então, assim, é um convite mesmo a gente começar a olhar para elas, conhecer as plantas, conhecer as árvores. Ela cresce super rápido, ela forma um tronco incrível. Nossa, é uma árvore maravilhosa. Então, é uma dica para a gente começar a nossa parte, dar passinhos pequenos, né? Nick, deixa eu comentar a questão do tamanho, eu acho muito importante. Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas isso não é quase nada, isso é um grão de areia. Todo grão de areia é importante, porque quando você faz uma floresta de bolso, o que importa uma floresta de bolso num triângulo lá em Pinheiros? É a tal da bomba de geração de vida, é o passarinho que logo descobre, vai comer aquela planta, vai levar, vai fazer cocôzinho em outro lugar, ele vai ajudar esse trabalho também. Eu vi no Brás, que é uma das áreas mais áridas, horrorosas de São Paulo, tem uma incorporadora, um cara visionário que ele fez assim, ele pegou uma área bem perto ali do metrô, que não tinha nada, começou e fez um stand de venda. O chamariz dele para o stand de venda não foi aqueles desenhos que aparecem no jornal, que tem florescendo assim, o ipê roxo do lado do ipê rosa, do lado do ipê... Sabe aquelas coisas de arquiteto que, que bonito, vou botar essas cores. Aí você olha o troço e vê, mas isso aqui não existe. Se esse aqui está florescendo, esse aqui não está. O cara não tem a menor noção de paisagismo. Não é esse o apelo. O apelo dele foi pedir que o Ricardo fizesse um jardim brasileiro ali, um jardim com Mata Atlântica, com cerrado, e eles montaram no estande de venda uma pequena floresta, mas no capricho, assim, com viveiro bom, ficou um oásis, as pessoas, e apartamento de preço popular. Eu visitei lá como é que chama, o decorado, né? Uma graça, um apartamento pequenininho, mas bonitinho, e com lago, com jussara, com gerivá, em torno da água limpinha. Aquilo ali tinha alguns meses, já tinha passarinho, porque já tinha frutos, passarinhos. Como é que esses passarinhos que nunca viram nada além de cimento no Brás, descobriram aquilo ali e já estavam comendo e semeando? Aí tudo aquilo foi desfeito para começar a obra, voltou para o viveiro para continuar crescendo, e quando a obra estiver terminando, eles trazem de volta esse jardim. Isso é lindo. O cara pensou, o meu prédio vai ter só planta brasileira. Isso é heróico. E quando você faz uma floresta de bolso e pensa, mas é muito pequena, o potencial dela é enorme, porque se ela cresce de forma semelhante a uma floresta, os passarinhos vão fazer o resto do serviço. Tudo bem, tem gente que vai lá e suja, não sei o quê, mas não dá para desistir nunca. Você disse, Santo André agora amoleceu, porque vocês insistiram. Se a gente não fizer isso, não tem jeito. Então, qualquer iniciativa pequena, ela se multiplica, ela faz diferença. Eu fui no Brás um tempo desse fazer não sei o que, estava lá na rua do gasômetro, passei por uma loja de madeira, diz que madeiras, um paredão gigante, tinha ali 250 garrafas PET cortadas na horizontal, caprichosamente colocadas assim, em colunas, uma embaixo da outra, assim, cordinhas com garrafa PET, um monte de colunas, e encheram de verdura, de tempero, de flor, de suculenta, e vai lá a tia da limpeza todo dia, mete a mangueira e não sei o quê. E aquilo que era feio, degradado, vivia pichado, eles gastavam uma nota para pintar, virou um jardim vertical, com um mínimo de trabalho, de custo, que as pessoas vão fotografar. Como é que vocês fizeram? Foi simples. Pediam garrafa PET na família, nos botecos,
E a gente foi plantando, botou aqui. Desde então, nunca mais a gente gastou dinheiro, porque ninguém picha isso aqui. E a única vez que roubaram com todo jeitinho, sem detonar nada, porque provavelmente levaram para botar na casa deles. Mas agora gera uma coisa vitoriosa de vida, que vai gente, as tiazinhas, senhorinhas da região vão lá levar suas mudinhas para colocar naquelas garrafas PET. Então faz diferença, sim. Todo pequeno faz grande diferença se você cuidar. Gente, muito obrigado. É um tema que a gente adora, então se deixar a gente vai. Eu falei demais. A gente vai longe aqui, mas todos convidados a nos acompanhar, participar conosco e aproveitem a virada. Essa palavra, são duas palavras, é um conjunto de palavras. Salve-Boré, na língua cariri, significa guerreiro. Macaetô significa, para nós, a águia ou o arco e flecha. Então, ela quer dizer, nós sempre vamos estar de volta. Não se aflija com o que acontece, porque um povo que tem história nunca morre. E é assim a mensagem do Guerreiro da Águia. Gratidão, gente, e até a próxima. E aonde acreditamos que um pássaro cante, que uma folha cai, que uma criança nasce, não é ainda o fim. Nós vamos estar cantando. E aqui, né, toda essa questão indígena, agora que está em alta, então ainda. Se há uma luta, também há uma alegria. Se há uma paixão, e há um envolvimento e uma felicidade que passa, nós podemos curar a questão. Nós podemos curar. Se ensinar a entender que o povo originário é seu pai, vamos pra palestra. Vamos lá? Ele foi lá em casa anteontem. Ele cuida das plantas, né? Em troca de eu oferecer um chazinho com bolinho em casa pra ele. Então, eu tô procurando acampar assim também. Eu sou do Sosa, sou de Santo André, né? Sim. Já foi em Santo André uma vez, conhece o Bruno, né? Conheço, então. lá. Então, pertinho, se for, você passa perto de mim, tá? Você vai nas exposições todas que eu vou. Eles vão em todas. Vamos ali na luz bater ali. Já vou embora, mas hoje tem muitas atividades, hoje, sábado, domingo, sobre a questão de sustentabilidade, beleza? Tchau, vocês. Olha, pra quem me conhece sabe que é tudo na pressa, mas é muito legal o pessoal fazer esse tipo de movimento. Tem várias coisas aqui, não é só aquele fórum que a gente filmou, tanto com um painel de fotografias, olha, tudo. Muita história, então vale a pena ter esse tipo de evento.